Eu fiz uma lista com os 10 piores perrengues da surdez pra mim, mas eu tenho certeza que vocês vão se identificar com vários deles ou com todos. E o engraçado é que aqui onde eu fico, nesse coworking, é sempre super silencioso. E eu tô há 40 minutos esperando para conseguir começar a gravar esse vídeo, porque tinha um pessoal ali no sofá e eles falavam muito alto e não calavam a boca. Então eu fiz uma listinha, tô com uma cola aqui que é para lembrar de tudo, né? Porque a minha memória já não é aquela coisa. Primeiro perrengue da surdez. A pilha acaba em casa e você nem tchuns. Eu tenho uma história para contar sobre isso. Uma vez eu estava em casa, o Lucas não era nem nascido ainda. E a Márcia, que trabalha comigo há muitos anos, estava lá em casa também. A minha pilha acabou e eu pensei, beleza, silêncio, ótimo, vou me concentrar mais aqui no trabalho, no computador, tudo certo. Só que o que aconteceu? A Márcia saiu para colocar o lixo e o vento bateu, a porta bateu e a Márcia ficou 3 horas batendo na porta. Só que nem Jesus Cristo foi abrir a porta para ela, porque a bonitinha, no caso eu, tava lá trancada no quarto, sem implante, sem ouvir nada, no maior silêncio, meditando na frente do computador. E eu lembro que o Luciano chegou em casa e eu levei um susto, porque eu tava lá no quarto, sem ouvir nada, e ele, poxa, a Márcia estava lá embaixo na portaria com a maior cara. Mas por que ela estava fazendo na portaria? Ele, ela estava lá sentada há 3 horas esperando você abrir a porta. Então depois dessa, quando a pilha acaba, eu já levanto e já vou trocar a pilha, né? Segundo perrengue, entender alto-falantes de aeroportos e outros alto-falantes, porque a gente nunca sabe, né, gente? Perrengue, assim, pode estar nos esperando em qualquer esquina. E eu tenho uma história sobre isso, que foi uma vez em 2011, eu fui fazer uma viagem com uma grande amiga minha, e a gente estava se achando 40 dias numa Eurotrip e tal. Só que naquela época eu tinha surdez profunda, usava aparelho, o aparelho já não me ajudava quase nada. E essa minha amiga não falava inglês. E nós duas estávamos num navio do tamanho do Titanic, sem brincadeira, para fazer a travessia de Atenas e chegar até Mykonos, na Grécia. E aí, a gente não sabia, né, 2011, não tinha toda essa tecnologia de hoje, que o navio ia parando de ilha em ilha. A gente achou, na nossa inocência, assim, que ele ia direto para Mykonos, só que não. E o que aconteceu? No alto-falante começou a avisar o que ia acontecer, e eu me achando, não, deixa comigo, eu falo inglês. Só que eu não entendi, foi uma palavra do que o alto-falante disse. Resumo da história, nós duas nos posicionamos na porta, sei lá como é que chama, do navio, nos atiramos para fora, porque só tinha um táxi lá na ilhazinha. E, gente, foi muito bizarro, porque era todo mundo nos olhando, nós duas correndo, como se as 1.500 pessoas que estavam dentro daquele navio fossem nos atropelar. Mas, na verdade, isso não aconteceu, só nós duas saímos correndo. E quando a gente chegou lá, o taxista grego falou, não, aqui não é Mykonos, aqui é Paros, outra ilha. Resumo da história, nós duas correndo nas pedras, aquele monte de cabrito, sei lá como é que chama, grego, todo mundo olhando pra gente, a porta do Titanic subindo e a gente gritando, não, me espera! E quando a gente voltou pro navio, eu lembro nós duas tremendo, assim, tipo, eu não acredito que a gente conseguiu voltar, porque a gente ia ficar presa na ilha durante uma semana. Então, desde então, eu não finjo mais que eu entendi o que o alto-falante disse. Terceiro perrengue, fone de ouvido nas alturas. Eu tenho uma história boa sobre isso. Muitos anos atrás, do tempo que eu frequentava academia, nossa, muitos anos mesmo, o meu tio me mandou um MP3. Sente o dinossaurismo da pessoa, um MP3. E eu fui pra academia me achando, meu MP3 veio de Londres e tal. Só que eu não ouvia nada. E aí botei os fones de ouvido, né, no último volume e eu percebi que todo mundo me olhava e pensei, qual o problema dessa gente que tanto me olham? Eu, hein? E aí eu descobri, porque uma boa alma me deu um toque de amiga, que eu tava ouvindo a música do Titanic enquanto corria na esteira no último volume e tava todo mundo apavorado com o meu mau gosto musical e também, lógico, com o volume da música, né? Terceiro, e quando você não percebe, quarto perrengue, aliás, né? Que está sem o seu implante ou sem o seu aparelho. Há uns anos atrás, a gente estávamos fazendo uma reforma na Sonora
E a gente foi lá no final de semana arrumar alguma coisa. E o Luciano me disse, poxa, compra uma vassoura pra mim ali no shopping dos antiquários. E lá fui eu. E aí, gente, eu sei que eu tava tão cansada, sei lá, que o implante saiu da minha orelha. E sabe como que eu descobri? Porque eu tava parada numa esquina de Copacabana, segurando uma vassoura. Eu olhei pra vassoura e o implante estava grudado na vassoura. Quando na minha vida que eu ia achar que uma vassoura tinha imã? Só que ela tinha. E grudou no meu implante e levou o implante embora. Eu só lembro daquela descarga de adrenalina que baixou no meu corpo, pensando aquela cena assim, o implante caindo e um carro passando por cima dele. Mas ainda bem que não aconteceu isso. Outro perrengue. Do tempo que eu avisava que tinha implante coclear antes de passar no raio-x dos aeroportos. Eu que não sou boba nem nada, não faço mais isso. Eu sei que muitos de vocês morrem de medo, como se fosse apitar, o FBI fosse chegar com metralhadores e tal. Nada disso acontece, não apita, não chega o FBI, tá tudo certo. Mas na época que eu gostava de chegar em aeroporto falando, eu tenho implante, e ninguém sabia o que era o implante, e me mandavam para uma salinha de revista especial, e eu sempre imaginava, vai vir um guarda bonitão aqui me revistar, mas sempre vinha uma mulher bem mal-humorada e ficava me olhando como se eu estivesse levando drogas no sutiã ou alguma coisa assim, e eu tinha que explicar para a mulher o que era o implante coclear. Extremamente desagradável, e já tem anos que eu passo direto, eu passo com eles ligados. Se você tem medo, não faça isso. Mas nunca desprogramaram, nunca aconteceu nada, nunca pitou. Lenda urbana, tá? Desapega desse pânico aí. Outro perrengue ótimo, quando clonam o seu cartão de crédito no final de semana. Porque afinal, os bancos e as operadoras de cartão de crédito, eles acham que coisas assim, perrengues com pessoas com deficiência auditiva, acontecem de segunda a sexta, entre 10 horas da manhã e 5 horas da tarde, que é quando aqueles chatzinhos deles estão funcionando. Só que não. Então, nessa mesma viagem dos cabritos gregos aí, nós tivemos as nossas malas extraviadas num voo, sei lá eu de onde, para Paris. Chegando em Paris, eu precisava que a Ju fingisse que era eu no cartão de crédito, acho que era Visa na época. E cara, nada pode ser mais bizarro do que você pedir o pinico favor para alguém fingir que é você no telefone, porque a pessoa tem que saber todos os seus dados, RG, CPF, nome do meio da mãe, o nome do cachorro de estimação, eles perguntam tudo, se errar uma resposta, desligam o telefone. Então foi assim, super tenso, porque eu queria que ela ativasse o seguro do cartão, sei lá, porque eu não tinha mala, não tinha roupa, tava lá com a roupa do corpo, queria ajuda, não tinha como falar no telefone, não ouvia nada. Mas aí a gente lá, né, reféns do 0800. Quem nunca, gente? Eu aposto que vocês têm uma historinha sobre isso. Tem outra, mais um perrengue. Viajar sozinho e esquecer o seu despertador vibratório. Pois eu fiz isso numa viagem solo para Buenos Aires. E aí, é claro que o meu voo de volta para o Brasil era de madrugada. E como é que eu ia acordar? Não tinha a menor ideia. Porque isso deve ter sido também em 2011, 2012. Os celulares não faziam isso todas essas coisas que eles fazem hoje, que até acordam a gente no momento de desespero. Resumo da história, eu tive que descer na recepção do hotel e pedir pro pessoal que, por favor, entrasse no meu quarto às 3 horas da manhã e me cutucassem. Então, assim, olha a humilhação. Mas aí a culpa foi minha, porque quem esqueceu o despertador vibratório fui eu mesma, né? Beleza. Aparelho auditivo fazendo microfonia nas horas mais impróprias. Hoje eu não vivo mais isso, porque o implante coclear não faz microfonia, porém ele despenca nas horas mais impróprias. Mas na época dos aparelhos auditivos, eu anotei aqui meus perrengues, tá? Uma história que era eu adolescente na balada, no armário da surdez. Ninguém sabe que eu sou surda, mas beleza, hoje eu vou botar meu aparelho e vou sensualizar por aí. E aí, quando tô dando um beijinho no Boy Magia, o que que acontece? Aquele barulho. E o Boy Magia dá um pulo e fica, que barulho é esse? Eu não sei, procurando barulho, que na verdade, enquanto ele olha pra lá, eu tentando ajeitar aquele molde, né?
Eu tenho certeza que vocês já passaram por isso também e sentem aquele frio na espinha, especialmente quem ainda está preso no armário da surdez. Vamos lá, o nono perrengue: ficar sozinha em casa com um bebê pela primeira vez, tendo que ouvir tudo. Imagina o nervoso da pessoa. Essa fui eu, a primeira vez que precisei ficar sozinha com o Lucas. E aí, arranjei um despertador vibratório, colocava o negócio no pulso, super sensível, qualquer respiro que a criança desse, eu tomava uma vibração. Fui pro meu quarto. Resumo da história: passei a noite e parecia que estava possuída pelo demônio, tomando vibração a noite inteira. Aí, não aguentei, tirei do berço, botei na minha cama, porque, né, tomando choque para dormir fica um pouco difícil. Por último, tem uma aqui, que é a última, e essa eu tenho certeza que todos vocês já vivenciaram e devem vivenciar até hoje, porque essa eu mesma vivencio. Sabe quando você tá cansado, de saco cheio de ouvir, e você pensa assim, bom, eu não posso desligar os dois aparelhos, eu vou escolher um e vou desligar. Mas aí, meu filho, é Lady Murphy. É assim que você desliga um aparelho, surge alguém falando desse lado aqui. Então, eu dou cada pulo que vou parar no teto aqui nesse coworking onde eu trabalho, porque ao desligar o meu implante esquerdo, surge alguém na porta pra falar comigo e eu fico tipo, oi, desculpa. E quando é o pessoal aqui que já me conhece, beleza, sabe? Ó, a Paula tirou o implante pra trabalhar. Mas e quando é uma pessoa que não me conhece, a pessoa fica tipo, quem é essa maluca e por que ela deu um pulo até o teto só porque eu falei com ela? Mas enfim, esses foram os perrengues que eu anotei rápido aqui. E cara, a gente tem muitos perrengues que são difíceis, que são sofridos, mas a gente tem que aprender a rir de si mesmo. E eu gosto muito de relembrar os perrengues presentes e passados, e ainda tem os futuros da surdez, porque a gente tem que ver o lado divertido dessa experiência doida aí. E eu quero que vocês me contem os perrengues de vocês, que vocês já passaram, que passam ainda. Deixa aí nos comentários e vamos todos rir juntos. Um beijo cheio de perrengue pra vocês.